era como é hoje. A terra era habitada por muitos outros seres, por muitas criaturas. Entre os humanos haviam também os demônios, os djinns, os efrites, as djinnas, os dives e as peris. E o mundo era assim, feito de todos esses seres que serviam a Deus, ainda que muitas vezes servissem também ao mal. Aqueles gênios que serviam ao mal sussurravam no coração dos homens coisas que não eram boas. Pois foi nesse mundo, nesse tempo, nessa época que viveu Salomão. Salomão, filho de Davi. Davi morreu, Salomão ainda era muito jovem. E quis Deus, seu Senhor, que Salomão subisse ao trono do povo de Israel. Pois muito bem, Salomão era muito jovem. Ele tinha, assim, por volta dos seus 16 anos. Ele tinha muito medo dessa responsabilidade. E ele, então, um dia, temeroso do que seria ser um rei sobre o povo de Deus, ele teve um sonho. E no sonho, Deus disse a ele: Salomão, pede-me o que quiseres, eu te darei. E ele então disse: ó Senhor, me dê um coração dócil para que eu possa guiar o seu povo. Me dê sabedoria para que eu possa fazer justiça. Me dê discernimento para que eu possa ser justo com o seu povo. Ah, quando Deus escutou isso, ele disse: ah, Salomão, você podia ter me pedido qualquer coisa para si mesmo, riquezas, poder, mulheres, tudo que tivesse sobre a terra, e você nada pediu para si mesmo. Você me pede sabedoria. Ó, Deus estava encantado com essa criatura. Deus estava absolutamente encantado com uma criatura dessa qualidade. E disse: pois eu, meu Deus, farei de ti o homem mais sábio que já existiu e que sempre existirá sobre a face da terra. Mas eu te darei mais, Salomão. Porque você me pediste sabedoria, eu te darei também poder, te darei glória e te darei riquezas. E não haverá depois de ti, como nunca houve antes de ti, um rei tão sábio e glorioso. E tendo dito isso, Deus mandou que o anjo Gabriel levasse e entregasse a Salomão o anel de poder. Com esse anel, Salomão tinha poder sobre todas as criaturas criadas, sobre os pássaros, sobre os peixes, sobre os animais e também sobre os demônios, sobre os djinns, sobre as djinhas, os gênios, os efrites, todas as criaturas, as grandes e as pequenas. E assim, o reino de Salomão foi um reino de grande prosperidade. Todos os dias chegavam em Jerusalém caravanas que vinham de toda a região do Oriente. E vinham também os artistas, vinham os contadores de histórias de outros lugares, vinham os comerciantes, vinham as pessoas que estudavam as coisas, vinham os historiadores, vinham os músicos, todo mundo vinha para Jerusalém. Jerusalém era o centro de todo o mundo naquele tempo. E assim como um reino tão poderoso e tão progressivo, Salomão reinava sobre o seu povo. O palácio de Salomão era um palácio inigualável. Ele era construído com duas grandes colunas de mármore, tudo trabalhado com lápis lazuli e com desenhos em filigrana de ouro. Dentro do palácio de Salomão, os objetos mais preciosos, os tapetes mais delicados, não havia reino com tamanho poder. Mas entre as coisas de Salomão existia o trono de Salomão. O trono de Salomão era um trono que era feito sobre 4 patas de leões. E essas 4 patas de leões eram um talismã. E quando Salomão subia no seu trono, essas patas sustentavam bem o trono. Dizem que, na verdade, alguns gênios seguravam no ar o trono de Salomão e eles eram invisíveis.
Por isso muitas pessoas da época achavam que o trono de Salomão ficava suspenso no ar, mas não, eram os gênios que sustentavam o trono de Salomão. No espaldar do trono havia 4 águias. E quando Salomão resolvia dar audiência pública, essas 4 águias abriam as suas asas para fazer sombra para Salomão. Ninguém, a não ser Salomão, podia subir no trono. Porque se alguém que não fosse Salomão, dizem até que Nabucodonosor tentou subir no trono de Salomão, se alguém tentasse, dos leões que faziam a base do trono, 4 garras afiadas, como espadas, furavam as pernas da pessoa. Ninguém ousava. Fora isso, o trono era de ouro e era todo trabalhado em pedras preciosas. Ah, mas se o trono era assim, vocês não imaginam o tapete de Salomão. O tapete mágico de Salomão foi tecido pelas digíneas. Elas o teceram com seda da melhor qualidade. Ele tinha 500 metros de comprimento por 400 de largura. E dizem que sob o trono, sob o tapete mágico de Salomão, era possível você colocar 300 tronos de ouro e prata e muitos exércitos. Isso porque Salomão, quando viajava, ele costumava convidar os seus amigos, os reis de outras nações, e levava com eles os seus exércitos. Pois muito bem, para vocês terem uma ideia do que era o tapete de Salomão, quando o tapete de Salomão em viagem, Salomão pedia ao vento forte que o tirasse do chão e pedia à brisa, ao vento leve, que o levasse sobre o céu. Pois então, quando Salomão viajava no seu tapete com todos os seus convidados, vocês podem ter certeza de uma coisa, porque isso os antigos contavam, numa extensão de 100 quilômetros, o céu era completamente coberto. O sol deixava de bater embaixo. E outra coisa curiosa é que quando ele viajava, ele convocava todos os pássaros, pois ele tinha poder sobre os pássaros. E ele pedia que os pássaros ficassem numa formação sobre o tapete. E nessa formação de pássaros, onde eles ajuntavam as suas asas, eles faziam sombra àqueles que viajavam sobre o tapete de Salomão. Pois certa vez, quando Salomão fazia uma dessas suas viagens, com muitos convidados, muitos reis, e dizem que quando ele viajava com esses reis que ele convidava, os reis pediam que ele passasse com o tapete por cima dos seus reinos e que pediam que eles passassem por cima dos seus palácios para ver se tinha alguém ali na varanda, no jardim, e aí o tapete tinha que dar um arrasante, e o rei chegava assim do lado da borda de fora do tapete e falava Salomão sabia que os reis eram vaidosos, ele então fazia alguma gracinha para conseguir deles algum benefício mais